Boa noite, meu nome é Clara Maria, tenho 52 anos e atualmente resido em Goiânia, estado de Goiás. O que irei relatar aconteceu há alguns anos atrás, quando eu estava de férias. Decidi que essas férias seriam um pouco diferentes das anteriores. Em uma quinta-feira, decidi visitar a fazenda de Carlota, uma grande amiga que já estava aposentada há alguns anos. Embora eu tenha adiado a visita por algum tempo, finalmente peguei meu carro e dirigi cerca de 230 quilômetros até a fazenda dela. A viagem valeu a pena, pois eu realmente precisava de um tempo para mim, sem me preocupar com a família, trabalho ou outras questões. Enquanto eu dirigia na estrada, percebi que já estava tarde da noite e o relógio marcava quase 1 da manhã, quando meu carro começou a apresentar alguns problemas. Ele engasgava e dava solavancos cada vez maiores, até que finalmente eu parei no acostamento da estrada. Fiquei incrédula ao perceber que aquilo estava acontecendo comigo, pois ainda faltavam cerca de 30 a 40 minutos para chegar à fazenda da minha amiga. Sabia que não era um problema de falta de gasolina, já que o ponteiro marcava 3/4 do tanque e eu havia abastecido recentemente. Desembarquei do carro e, mesmo sem ter muito conhecimento em mecânica, abri o capô na esperança de encontrar algo errado, como um fio solto ou qualquer outra coisa que eu pudesse explicar. Enquanto eu estava lá, no meio do nada, comecei a pensar no que fazer. Não havia sinal de luz ou nenhum carro à vista na estrada secundária em que eu estava. Pela aparência dela, percebi que não era muito utilizada e não havia iluminação. Depois de fechar o capô do meu carro, continuei tentando pensar em uma solução para sair daquela situação tão difícil. Foi então que eu ouvi o som de passos vindos da mata que ficava ao lado da estrada levemente esburacada, mas não consegui ver nada. Aquilo me deixou em alerta e comecei a ouvir vozes, mas não conseguia identificar a origem delas. Foi quando avistei um homem seguido por uma mulher, mas notei que eles se moviam sem caminhar. Quando se aproximaram, percebi que eles deslizavam pelo chão, como se seus pés estivessem a poucos milímetros do solo. Isso me deixou apavorada e me agachei atrás do meu carro, paralisada pelo medo. Consegui observá-los com nitidez enquanto seguiam pela estrada na direção oposta à que eu estava indo antes do carro quebrar. Embora parecessem humanos, a forma como se moviam deixava claro que não eram. Simplesmente deslizavam pelo chão. Apesar de nunca ter acreditado em histórias sobrenaturais e achar que as pessoas exageravam, acabei presenciando algo que me fez repensar essa posição. Fiquei agachada por um tempo observando aquelas figuras que acabaram sumindo depois de um tempo. No entanto, não reagi e acabei sentindo dor nos joelhos. Decidi me movimentar e logo em seguida ouvi um barulho e uma respiração ofegante vindo de longe. Não havia ninguém por perto, o que me causou ainda mais medo. Rapidamente entrei no carro, tranquei as portas e comecei a chorar de medo. Minhas mãos tremiam e estavam suando frio. Tentei girar a chave e finalmente meu carro pegou. Porém, no mesmo instante, ouvi um baque muito forte no capô. Soltei um grito e ouvi outros barulhos de batidas no vidro do carona, como se alguém estivesse socando sem parar. Acelerei o carro exageradamente e tentei soltar a embreagem o mais devagar possível, com medo de que ele morresse naquela subida bem íngreme. Agarrei o volante com tanta força que minhas mãos tremiam desesperadamente. Haviam marcas de batidas no vidro e no capô do meu carro, mas não havia ninguém ali. Tudo parecia assustadoramente surreal. Saí de lá em alta velocidade, mas não tão rápido como mencionei anteriormente, porque o carro poderia morrer completamente. Para mim, isso seria como uma sentença de morte, então tive que ter um grande autocontrole. Chorei desesperadamente e apertei os dentes, como se isso pudesse me confortar de alguma forma. A estrada tinha uma leve inclinação,
mas para um carro com defeito, não poderia ser pior. Os solavancos continuavam através do teto do carro enquanto eu tentava desesperadamente me controlar, agarrando firmemente o volante e rezando para sair daquela situação logo. Eu ainda estava na primeira marcha, e meu maior medo era mudar para a segunda marcha e o carro falhar completamente. Esperei um pouco mais para me afastar e então mudei para a segunda marcha, embora o carro já estivesse pedindo para mudar suavemente para a terceira, pois não havia praticamente nenhuma subida, apenas uma estrada reta. Mas eu decidi manter a segunda marcha, pois era mais seguro e não podia cometer nenhum erro. O carro roncava como se estivesse desesperado, mas eu não me importava, só queria sair dali com ele. Finalmente, soltei o ar dos pulmões quando saí de uma curva e peguei uma descida um pouco inclinada. Mas agora era uma descida e eu não ouvia mais os solavancos no carro. Iniciei a descida e só alguns metros adiante, arrisquei rapidamente passar para a terceira marcha. Percebi que o carro aceitou bem se engasgar, então avancei mais alguns metros e passei para a quarta marcha, prestando toda a atenção possível. Não notei nada de anormal e continuei pela estrada, um pouco menos apavorada, mas ainda assim encharcada de suor, mesmo em um dia frio como aquele. Pingava tanto da minha testa que caía em meus olhos. Finalmente, peguei uma estrada que raramente tinha caminhões em sentido contrário, mas agora havia algum movimento, embora fosse raro. Segui mais alguns quilômetros sem saber calcular a distância, mas olhando o mapa que Carlota havia feito para mim em sua última visita à minha casa. Então percebi que já estava chegando. Cheguei na fazenda por volta das 13 e pouco da manhã, e Carlota veio correndo me receber, sabendo que eu estava a caminho e preocupada que algo de ruim tivesse acontecido. Ao ver o meu estado lastimável, percebeu que algo horrível havia acontecido. Naquele momento, eu só queria abraçá-la e comecei a chorar novamente, mas dessa vez foi de alívio. 2 dias depois, eu e Carlota levamos o meu carro para um mecânico conhecido dela. Ele não encontrou nada de anormal no carro e disse que estava em perfeitas condições, inclusive para a viagem de volta. Ele deduziu que alguma sujeira pode ter sido sugada pelo tanque e entupido parcialmente o carburador. Para minha surpresa, a lataria do carro, que eu pensei que estaria toda amassada, estava completamente normal, com exceção de uma pequena marca na traseira do lado do motorista, que eu acredito já existir antes do ocorrido. Depois de 2 semanas tranquilas com a Carlota, chegou a hora de retornar para casa. O tio dela, um grande conhecido da região, me acompanhou em seu carro por um trecho do caminho, apenas por garantia de que tudo ficasse bem. O que aconteceu naquela noite, eu não sei, mas foram momentos mais assustadores da minha vida, e essa foi a minha experiência sobrenatural.